for 1.2 seconds, reaching over 99.9% of the velocity of light. It's here that the point of transition is reached, a point where the energy added to the protons by the pulsating electric field cannot translate into increased velocity, as they're already approaching the limiting speed of light. Instead, the added energy manifests itself as increasing mass of the protons. In short, the protons can't go faster, so they get heavier. The microscopic kinetic energy of each proton is measured in units called electron volts, and now the energy of each proton has risen to 25 giga-electron volts, or GeV. The protons are now 25 times heavier than they are at rest. The packets of protons are now channeled into stage 4, the superproton synchrotron, a huge ring 7 kilometers in circumference, designed specifically. Só voltando aí rapidinho essa fase terceira, né, que vamos passar para a terceira agora, ele já está 99,9 velocidade da luz. Então continua acelerando, né, e agora ele não tem como acelerar mais. Nada vai mais rápido que a velocidade da luz, apesar de haver uma coisa que foi descoberta que a gente vai comentar depois. Então você joga energia, o próton vai aumentando de volume, já está muitas vezes o tamanho dele. Não é nada, né? O próton não é nada, né? Infinitesimal a coisa, mas vai aumentando e cada vez jogando mais energia em cima do próton. Então o objetivo de jogar nesse último, na fase anterior, né, do LHC mesmo, nesse grande acelerador de SPS, brasileiro aí, de 7 km de circunferência já. To accept protons at this energy and increase it to 450 GeV. Soon, the packets of protons will be energized sufficiently to be launched into the orbit of the gigantic Large Hadron Collider, or LHC, which lies between the Jura Mountains and the Alps, and straddles both France and Switzerland. Lying deep underground, it has a circumference of 27 kilometers. There are 2 vacuum pipes within the LHC containing proton beams traveling in opposite directions. Using ultra-sophisticated kickers to synchronize incoming packets with those already circulating, one vacuum pipe has injected into it protons which will circulate clockwise, and the other protons which will circulate anti-clockwise. The counter-rotating beams cross over in the 4 detector caverns, where they can be measured. Então já estamos aí no LHC mesmo, propriamente, né? São 2 feixes de prótons, para um para um lado, o outro para o outro, né? E continuam sendo acelerados. Já estão no túnel de 27 quilômetros e ele vai aparecer um número 22.000 voltas por segundo. Um túnel de 27 quilômetros, 11.000 voltas, enfim. Apareceu um número, não vou mais interromper, porque eu acho que tem esse som, né? Esse barulho que não existe, porque está no vácuo, né? Mas enfim, o vácuo que existe ali, dizem eles mesmos que não existe em nenhum lugar no universo. Tá? Porque não pode ter nada, absolutamente nada, que atrapalhe o que vai ser medido ali. Né? Em 4 câmeras, em 4 lugares, cavernas do tamanho de uma catedral, Cathedral Site que eles falam, né? Pega uma Notre Dame, né? Uma candelária, põe no buraco, o tamanho das cavernas onde se encontram os detectores. Aí vamos deixar o vídeo lá agora até o collide. The energy of the collision is double that of the individual opposing protons, and it's the debris from these collisions that is trapped in the detectors. For half an hour, the SPS injects protons. Finally, there are 2,808 packets. During this time, the LHC adds extra energy to each proton, whose velocity is now so near the speed of light that it goes round the 27-kilometer ring over 11,000 times each second, getting a boosted energy at each revolution from the pulsed electric field. Finally, each proton has an energy of 7 tera-electron volts, and they're 7,000 times heavier than at rest.
The magnetic force needed to keep the beams bending to the ring is so enormous that nearly 12,000 must flow through its electromagnets. This is achieved by making the LHC colder than outer space, so that its magnets become superconducting. Now the protons are ready to collide in the detectors. A steering magnet finally brings them onto a collision course. The total energy of two protons colliding in the LHC is 14 tera-electron volts and reproduces similar states to moments after the Big Bang. Particle tracks from these collisions will be analysed by computers connected to the detectors, and it's hoped these tracks will give a new insight into the very birth of our universe, how our universe has evolved, what governs its behaviour today, and where it's going in the future. Então é isso aí, gente. A ideia do LHC é isso daí, acelerar, colidir, né, instantes, segundos, físicos, após o Big Bang, isso é chamada máquina do Big Bang também. E medir, fazer as medições, ter a possibilidade de medir, né, como seria a origem do universo, etc. São objetivos bem auspiciosos, né? Uma das coisas que o pessoal pergunta, mas aí na máquina do buraco negro também, né, a máquina do fim do mundo, né, se você for no YouTube, inclusive tem um filme super bem feitinho, né, que aparece assim uma sala de controle, fica tudo preto, aí aparece janela de longe, começa a entrar dentro do buraco negro, o pessoal falou, a Terra vai dentro do buraco negro e acaba a Terra, né, dentro do buraco negro lá. Um dos argumentos seria que nós somos bombardeados hoje por milhares de raios cósmicos, tá? Mais de 100 mil raios cósmicos com energia muito superior ao LHC que atingem a Terra por dia. Tá? Nos 4 bilhões de anos da Terra, né, recebeu 100 mil vezes mais raios cósmicos. As colisões existem dentro da própria Terra e ninguém nunca viu o buraco negro. Tá? Uma das teorias é que o buraco negro apareceria, inclusive aquele cara da cadeira de roda, o Steve Hawking, né, fala que aí apareceria um buraco negro por segundo, centenas por segundo. Tem uma teoria, ou até hoje parece que não foi comprovada a existência do buraco negro. O que é um buraco negro? É pegar uma massa enorme do tamanho da Terra e botar na caixa de sapato. A densidade é tão grande, que é infinita, né, que até a luz seria atraída para ela, os focos, né? Daí chamado buraco negro. Mas nessa máquina está aí, vários argumentos para dizer, não vai ser a máquina do fim do mundo, tanto que está funcionando direto desde 2010, agosto de 2010. Essa é uma foto aí artística, um negócio de 10 mil partículas produzidas dentro de a colisão acontece dentro do detector, como se fosse essa caixa estilizada aí. Os detectores, então, o que são? Então, para que serve essa máquina toda? Para que, né? O que é detetado, na verdade? Vamos dar uma olhada neles rapidinho, as proporções. O detetor Atlas é o maior deles. Eu não sei se o pessoal do Petrópolis consegue ver, mas essa marquinha azul aqui é uma pessoa. Só para guardar o tamanho da perspectiva da máquina, né? O detetor. São várias camadas de detetor e cada um dos 4 experimentos tem o seu propósito, ou os propósitos com dezenas, centenas, milhares de físicos pesquisando os objetivos que eles estão procurando, caçando, né? Publicando. O Atlas essa foto é típica do CERN, né? Com a simetria dela, né? Ninguém sabe direito ao certo o que é. Se der uma olhadinha ao certo, ele tem um cara de capacete aqui, ó. Só para vocês terem ideia do tamanho do Atlas. Então, uma pessoa aqui e tem as escadas aqui. Né? Esse aqui é o Atlas antes dele ser montado, antes dele ser cheio, né? Com os próprios detetores, com as camadas e tudo mais. É só a infraestrutura dele. Já vou mostrar o tamanho do detetor lá. Né? Mais uma foto do Atlas, tá? De perfil e tal, maior dos aceleradores lá. O CMS também é um detetor bem grande, tá? São 4 deles, pode passar. Ele sendo montado aí. O CMS ele é ligado aos americanos. Tá? Não existia, ou até pouco tempo, o funcionamento Ferrelab,
perto de Chicago, ali, um oscilador menor que o LHC, tá, e que produzia uma energia